Pai, que possa exalar o perfume da tua presença santa, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para a tua glória. Só funciona se ligar, né? Vamos deixar conectado então. Eu acho que vai ligar. Liga. Agora a gente vai ter que Daquele que nunca me deixou.
sua compaixão. Pai, isso aqui que nós fizemos aqui é o que nós temos de melhor. É a nossa adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha recebido, que o Senhor tenha recebido a nossa alegria, que a Tua alegria tenha contagiado em nossos corações, Pai. Mas agora nós vamos se preparar para ouvir o Senhor falar conosco, que o Senhor possa usar a vida do Felipe, que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais para que nós possamos estar cada vez mais cheios da Tua presença, nós possamos ter um coração quebrantado, disposto a aprender mesmo com nossos erros, Pai. Eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nada Olha eu de novo, gente. Pode ser eu de novo. Amém? Amém. Pode sentar, todo mundo. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração sentado mesmo, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que nessa tarde, Senhor Deus, possa falar conosco. Deus, seja conosco na nossa vida, cubra-nos com teu sangue, Senhor Deus, fala conosco nessa tarde aquilo que realmente precisamos ouvir, Senhor Deus. Assim que nós pedimos e nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Gente, primeiro eu queria pedir desculpa por uma coisa muito séria. Eu estou sem Bíblia. Mas eu não estou sem Bíblia porque eu sou desviado. Seu irmão, tudo bom? Eu te vi ontem, não vi ou não? Não? Então eu vi alguém parecido com você ontem. A gente na correria toda, eu saí do serviço, a gente resolveu algumas coisas, tem algumas coisas ainda para resolver e acabei esquecendo a Bíblia em casa, tá? Só um recadinho pro pessoal, no final do culto, quem gosta de foto aqui, rede social, internet, a gente tem o cantinho da criptocéfala para o pessoal tirar uma foto. E nesse lado aqui, para quem não quer tirar foto e está com fome, a gente vai ter o cantinho do real. O cantinho do real é um negócio bem simples, tudo é R$1, tá? Vai ter bolo, vai ter torta, vai ter o refrigerante, que eu esqueci a Bíblia, esqueci de pegar o refrigerante, mas ele vai aparecer em nome de Jesus, tá? E é isso, tá, gente? Coca-Cola, espera, beleza? Então o cantinho do real, tudo é R$1, beleza? Estuda pra gente meio que bancar essa estrutura que a gente está fazendo, que é pouca, mas é para a gente poder fazer alguma coisa, beleza? Vamos ao que interessa então. O tema, como eu disse, é Kryptonita. Primeiro, quem não colocou o papelzinho aqui ainda e quiser trazer agora, pode trazer, tá? Já vi que bastante gente já trouxe. O tema é Kryptonita, mas qual é a... E daí que é Kryptonita? Né? Kryptonita é uma pedra que vem de um planeta chamado Krypton, certo? Krypton, e é uma pedra verde, brilhante, e o super-homem, que é um cara que tem poderes, é um homem de ferro, tem visão de raio-x, voa, o corpo dele é fechado contra tudo e contra todos, uma pedrinha fica perto dele e começa a ficar fraco. Quem assistiu aqui o filme Batman vs Superman? No final, o Batman, que é um homem simples, que só tem grana e mais nada, praticamente mata o super-homem por causa de uma pedrinha. E a fraqueza do super-homem, então, é uma pedra. Só que vamos tentar colocar isso para a nossa vida. Primeiro, qual é a nossa fraqueza? Se eu perguntasse para qualquer um agora aqui, o que te deixa fraco? Alguém aqui era da igreja, desviou e depois voltou? Levanta a mão para eu ver. Se eu perguntasse para esses que entraram e saíram, eu perguntasse assim, qual foi a fraqueza que fez com que você saísse da igreja? E essa fraqueza, ela ainda continua ou não? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou pedir para os meninos do som me ajudarem, porque a gente vai usar alguns versículos, como eu não trouxe a Bíblia, a gente vai usar aqui, tá? Acho que dá para usar a Bíblia aqui, né? Beleza? E então, o que vai acontecer? A fraqueza nossa espiritual, ou melhor, o tema hoje é a fraqueza carnal. Semana que vem nós vamos falar sobre a fraqueza da alma e no último dia nós vamos encerrar falando sobre fraqueza espiritual. Para mim esse vai ser o dia, digamos, mais forte. Não sou eu que vou dar essa palavra, mas para mim é o tema mais... O problema do super-homem não é a fraqueza. O problema dele não era essa pedra kryptonita. Sabe qual é o problema dele? Era ficar perto dela. Ela não precisa deixar de existir. Essa pedra ela não precisa sumir do universo para ele continuar forte.
A única coisa que ele precisa é ficar longe dela, certo? E você vê o filme Batman vs Superman, por exemplo, o super-homem, em certo momento, ele começa, numa linguagem bem direta, a dar um pau no Batman. Tanto que o Batman tem que fazer uma armadura de ferro completamente diferente de tudo para poder lutar com ele. Até que aparece essa pedra e fica perto dele. A pedra, quando fica perto dele, agora ele começa a ficar fraco. Se eu perguntar para cada um aqui qual é a sua fraqueza, tem gente que vai falar: a minha fraqueza é a área sexual, pornografia, mulher. As meninas podem falar homem, pornografia também, televisão, futebol, novela, jogar futebol no domingo. Tem um monte de coisa que é a nossa fraqueza, mas o problema não é a fraqueza em si. O problema é quando nós ficamos muito perto dessa fraqueza. Vocês sabiam disso? Olha que interessante. Abre pra gente 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22. Vamos dar uma olhada no que está escrito na Bíblia. Se puder colocar a NVI ou a nova tradução da linguagem de hoje, seria melhor, tá? Oi? A NVI? Tem? Ah, tá aqui. Olha que bonito. Afastem-se de toda forma de mal. Alguma versão, que é a mais comum, a revista Corrigida, diz assim: afastem-se de toda a aparência do mal. O que é afastar de toda a aparência do mal? É aquilo que nem te fez mal e às vezes nem te faz, mas ele tem cara e ele parece que pode te fazer mal. O que você faz? Você afasta. Isso o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, e em certo momento ele fala o seguinte: olha gente, tem coisa que só pela aparência dele parece que é mal. Sabe o que você faz disso? Foge. Fiquem resumindo para a gente o que isso quer dizer. Olha, muitas das vezes a gente, por exemplo, está assistindo televisão, e às vezes vai estar passando algum programa que você bate o olho e fala assim: estranho esse negócio, mas você não viu tudo ainda. Aí o que o apóstolo Paulo está falando é: quando você começa a perceber que pode ter alguma coisa, não é que tem, é que pode ter, já se afasta. Não precisa você ter certeza que aquilo é mal, que aquilo é ruim, que aquilo vai te machucar para você se afastar. Quando você começa a perceber que aquilo tem a aparência do mal, que aquilo pode se parecer com o mal ou trazer alguma coisa de mal para você, opa, se afasta. Qual é o segredo do super-homem? Toda vez que aparecia uma pedra verde para ele, nem que fosse um bloco de maconha, ele fugia. Porque ele sabia que alguma pedra verde poderia ser criptonita, ele deixaria ele fraco. Então o que ele faz? Ele se distancia, ele se afasta da aparência do mal. É isso que nós temos que fazer. Seria muito fácil hoje eu chegar aqui e começar a apontar: olha, cuidado com esse problema carnal, com esse, com esse, com esse. Porque sabe qual é o principal problema? O pessoal acha que a maioria dos jovens que se desviam, que saem da igreja, é por causa do sexo. Vocês sabiam disso? Acredito que sim. Mas na verdade não é. A maioria dos jovens que desviam da igreja não é por causa do sexo. Na maioria das vezes, quando isso começa, ele ou ela já está desviada. Muitas das vezes só vem para a igreja obrigado por causa do pai ou por causa da mãe. Mas qual é a aparência do mal que eu devo fugir, Felipe? E o que eu tenho que fazer com a aparência do mal? Ou pior ainda, o que eu faço quando essa fraqueza ela está perto de mim? E o que eu posso fazer? Se eu fosse apontar aqui para cada um: olha, o seu problema é esse, você faz isso de errado. Antigamente, o pessoal chegava na igreja e sempre vinha aquelas irmãs do coque da revelação que saía no manto rodando, pá. Todo mundo ficava com medo, que falava assim: essa irmã vai chegar em mim, vai profetizar aquilo que eu fiz de errado. Vai chegar para mim e vai falar assim: nossa, ela vai falar que eu fiz no serviço, o que eu fiz na escola, o que eu fiz em casa, o que eu fiz na faculdade, o que eu fiz não sei na onde, o que eu pensei e não falei para ninguém, ela vai chegar e vai revelar. Antigamente todo mundo ficava com medo disso. Hoje isso não acontece mais. Não acontece mais necessariamente, não é porque Deus se afasta. Tem um versículo na Bíblia, se eu não me engano, no livro de Jeremias, que diz o seguinte: olha, por causa do teu pecado, por causa do pecado que se existe entre ti e mim, Deus falando, por causa do teu pecado, a barreira que foi colocada por causa do pecado, Deus faz agora a separação entre ele e o homem.
Ou seja, o que faz separação entre Deus e o homem é o quê? O pecado. E qual é a nossa fraqueza? Ou melhor, o que nós temos que fazer para superar essa fraqueza? E aí que está a grande questão disso tudo. Porque acredito que agora aqui está um monte de gente pensando na sua própria fraqueza que ninguém sabe. E você se pensa, o que eu posso fazer? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Olha só que interessante que está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21 diz o seguinte, ó. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, eu tenho medo de ir visitar vocês e eu fico triste porque vocês não se arrependeram dos seus pecados. Vamos pensar bem simples aqui, qual é a criptonita do jovem cristão? É o pecado. E o que o apóstolo Paulo está falando é justamente sobre isso. Olha, eu tenho medo de ir visitar vocês, e quando eu visitar vocês eu perceber que desde o tempo que você aceitou a Jesus, desde o tempo que você vai na igreja, até hoje, a imoralidade continua na sua vida. Olha só, o que ele está falando. E aí? E a imoralidade, aqui ele acrescenta impureza, imoralidade sexual, libertinagem, que pratica algumas outras coisas. O que ele está falando literalmente é, eu tenho medo, depois de muito tempo que você aceitou a Jesus, que você vai na igreja, de hoje ir te visitar e perceber que não mudou nada em você. Que não mudou nada porque você não se arrependeu. E aí? Se eu perguntasse para qualquer um aqui qual é a sua fraqueza, sabe qual é o engraçado de fraqueza? Pecado é aquilo que a gente dá uma escorregada. Por exemplo, eu menti, passou uma menina bonita na rua, meu pescoço quebrou, eu fui sem querer. Isso é pecado. Sabe o que é fraqueza? É aquilo que nos consome. Sabe o que é aquilo que nos consome? Uma mentirinha aqui, uma olhadinha ali, beleza. Sabe o pecado que nos consome? É aquilo que quase todos os dias você faz de errado. Tem gente que é pornografia, tem gente que é mentira, tem diversos pecados que nós poderíamos citar aqui. Tem gente que quer falar mal dos outros, fofoca, alguma outra coisa, alguma coisa do tipo. E o que ele está falando não é do pecadinho, aquele pecadinho de um dia eu menti, eu vou mentir agora daqui 2 semanas. É daquele pecado, a nossa fraqueza, que fica perto da gente e não consegue se distanciar, a gente não consegue ficar longe. Por exemplo, quem aqui a fraqueza é futebol sabe que a pessoa todo domingo ela vai querer assistir jogo de futebol. E se for o horário de verão que esse ano o Bolsonaro tirou, a pessoa iria chegar na igreja à tarde para assistir o jogo. E qual é o problema dela? É o jogo, porque toda semana está, isso é fraqueza, isso não é pecado. Agora a fraqueza é aquilo que todo dia, toda semana está nos atormentando e toda hora fica assim, ó, vai lá e faz, não vai dar nada, ninguém sabe, você faz direto, ninguém sabe, ninguém percebe. Sabe o que é isso? Isso é fraqueza. Isso não é um pecadinho, isso é fraqueza. Olha só que interessante. O arrependimento no Novo Testamento, ele é usado a palavra metanoia, que é uma palavra grega, e ele significa mudança de mente. Isso no Novo Testamento inteiro. Ou seja, quando a Bíblia diz que Jesus chega para alguém e fala assim, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o que ele está falando é o seguinte, olha, mude a sua mente, mude a sua forma de pensar, porque é chegado o reino dos céus. E a gente às vezes tem dificuldade tremenda para entender o que é mudança de mente. É começar a pensar de forma diferente. O que é de forma diferente? Aquela fraqueza que tanto nos oprime, que a gente tem tanta, e com a gente acontece com tanta naturalidade. Tem gente na igreja que fala o seguinte, olha, só é pecado quando o Espírito Santo te acusa. Vocês já ouviram isso? Acontece bastante gente falando isso, olha, se o Espírito Santo está te acusando, fica esperto, porque é pecado. Se não te acusa, fica tranquilo.
Só que só tem um problema. Tem certo momento que nos afastamos tanto de Deus, mas tanto de Deus, que nem o Espírito Santo mais está acusando. E aí, como é que fica? Eu já vi muita gente falando isso, e esse é o grande problema. Então nós devemos agora prestar atenção e nos atentar às nossas fraquezas e ver o que realmente é fraqueza. Uma coisa é pecado e outra coisa é a fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? Qual é a sua fraqueza? O que é que você pode fazer, ou melhor, o que é que você faz que ninguém sabe, que ninguém nem imagina que você faz? O que é que você faz que precisa todo mundo ficar longe de você, ou ninguém ouvir os seus pensamentos, você sabe que é errado e ninguém sabe, e de tanto se acostumar com isso, a gente vai levando. Tem um poema que inclusive o irmão pregou, acho que ontem aqui, que eu li com os jovens certa vez, umas 2, 3 vezes já, da Marina Colossante, que diz o seguinte: olha, a gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma de acordar, olhar pela janela e perceber que está vindo aquela nuvem de sujeira, de fumaça, de poluição, e a gente fecha a janela. E com o tempo a gente se acostuma a acordar e viver com a janela fechada. A gente se acostuma a acordar cedo, levantar, ter que comer no meio do ônibus, comprar um pão na padaria, sair correndo, comer no meio do caminho, e a gente agora se acostuma e se esquece de parar, sentar na mesa para comer. A gente se acostuma tanto com as coisas, a gente se acostuma a viver no meio da multidão, olhar para o outro, conversar com alguém que você conhece há tanto tempo, e às vezes nem sequer lembra do nome dele. E a gente se acostuma 1 dia, 2 dias, 3 dias, e com o tempo a gente vai vivendo, e de vivendo a gente vai esquecendo, e de esquecendo, nada mais importa. É mais ou menos isso, eu dei uma boa mudada do que ela escreveu, mas é mais ou menos isso que ela disse. E qual é o problema com o nosso pecado? É justamente isso, a gente se acostuma. A gente peca, erra, fica com peso na consciência, chega na igreja, dobra os joelhos, ora para Deus, e quando levanta parece que tudo foi perdoado. Só que aí passa 1 dia ou 2, porque não é pecado, isso é fraqueza, tudo volta ao normal, e a gente começa agora a cometer o mesmo pecado, a gente começa agora a cometer o mesmo erro de novo, porque nós passamos a nos acostumar com o nosso erro, com a nossa fraqueza. Olha só, vamos pensar no seguinte: a Bíblia diz para nos arrependermos. Arrependimento na Bíblia, no grego é metanoia, que significa mudança, mudar a mente. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20, olha só que interessante. Mateus, capítulo 11, versículo 20. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. O grande problema, e olha só que interessante, certa passagem da Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Todo mundo peca, todo mundo se injustiça, todo mundo faz alguma coisa de errada. Qual é o problema? Não está em si, em pecar, o problema está no arrependimento.